steht am Buch, redt und tracht a ganze Nacht. Bei men zu nehmen, ihn nicht verschämen, bei men zu nehmen, ihn nicht Olá, verschämen. bem-vindos ao 8º episódio dos Encontros Espirituais. Eu sou Tiago Brito Pereira, tarólogo e terapeuta espiritual, e neste podcast vamos abordar temas contemporâneos através de uma perspectiva espiritual, não religiosa nem dogmática, mas antes pragmática e realista, com os pés bem assentes na terra. Neste espaço semanal teremos uma reflexão pessoal e uma conversa aberta com convidados, onde aprenderemos juntos como ultrapassar os desafios e aproveitar as oportunidades que o universo nos apresenta. Esta semana vamos falar de doenças autoimunes, qual a sua relação com a espiritualidade e como os doentes lidam com estas condições diariamente. Vamos ter como convidada da segunda parte a Sara Bonucci, licenciada em Bioquímica e mestra em Biologia, que é doente de Crohn desde os 18 anos. Vivemos num tempo em que cada vez mais pessoas enfrentam doenças autoimunes. A doença de Crohn é uma dessas condições. É uma inflamação crónica do trato gastrointestinal com causas ainda não completamente conhecidas pela medicina convencional. E, do ponto de vista espiritual, será que isto é apenas uma doença do corpo ou estaremos a refletir algo mais profundo? As doenças autoimunes são por si um paradoxo. Para se defender do que pensa ser uma ameaça, o nosso sistema imunitário ataca o corpo que foi programado para defender. Deixemos o estudo biológico e genético desta doença para os cientistas. É incompreensível como é que um sistema imunitário que deve defender algo ataca aquilo que está supostamente programado para defender. Vamos deixar essa parte para a ciência e vamos perguntar-nos quais são as nossas partes internas que estão em conflito, que se estão a auto-atacar também. Que partes da nossa identidade ou que emoções reprimidas estarão em conflito interno, em implosão, por não terem sido escutadas, e como podemos melhorar este desequilíbrio para controlar melhor os sintomas que depois se manifestam a nível físico de uma doença que já sabemos à partida ser incurável. No caso da doença de Crohn, o intestino delgado e o cólon são os órgãos mais afetados, estão relacionados com o plexo solar e o chakra sacral. O plexo solar fica situado na zona do estômago, correlaciona-se com a autoestima, com o poder pessoal, com o ânimo, com a determinação e com o controlo. Por sua vez, o chakra sacral fica localizado na zona do umbigo, rege as emoções, os traumas, os medos escondidos, as crenças limitantes, a criatividade e a aceitação de prazer e da dor. Quando estes dois centros energéticos estão bloqueados, a energia deixa de circular livremente nestes pontos e emoções como a raiva reprimida, sensações de impotência, sensações de medo, de não conseguir chegar aos objetivos, de não ser suficiente, traumas antigos que não foram processados, vão começar a somatizar, ou seja, vão se manifestar de forma física e, em parte, também poderão manifestar-se através da doença de Crohn. Seria, obviamente, ridículo afirmar que a doença de Crohn é causada exclusivamente por um bloqueio energético. Isso não é verdade. Existem outros fatores biológicos, genéticos. Uma vez mais, há ciência o que é da ciência. Porém, o que a minha experiência a nível espiritual me diz é que a resolução dos bloqueios energéticos vai ajudar muitos doentes de Crohn a ter uma vida o mais perto do normal possível. Uma evolução espiritual, uma aceitação, uma introspeção e a identificação dos bloqueios que possam existir vai ajudar estes doentes não só a ter uma vida normal, mas também a recuperar das muitas crises que esta doença dá. Esta e outras doenças autoimunes. Mas especificamente aqui estamos a falar do Crohn. A ciência, aliás, neste campo, complementa a espiritualidade. Estudos comprovam que a espiritualidade é frequentemente uma fonte de força, de aceitação e de significado para os doentes, que os vai ajudar a lidar com o sofrimento, com a imprevisibilidade que esta doença traz e com a incerteza de não saber como vai ser o dia da manhã.
Investigações científicas concluem que muitos pacientes não se refugiam apenas em práticas religiosas, mas num sentido mais amplo de uma conexão com algo maior, o que vai contribuir para a resiliência emocional e espiritual, pelo que integrar a dimensão espiritual na saúde pública pode melhorar significativamente a qualidade de vida e o bem-estar destes doentes e promover uma abordagem mais holística, mais compreensiva, não só por parte dos profissionais de saúde, mas também do próprio doente, não se focando apenas num aspecto e tentar abordar o tema de forma mais completa, complementando a medicina convencional com a cura emocional através da psicoterapia e de outros tipos de terapias psicológicas e ainda complementando ainda mais com a parte espiritual, criando assim uma abordagem holística, como eu disse há pouco. A ciência vai basicamente complementar aquilo que muitos terapeutas espirituais já intuíamos. A mente, o corpo e o espírito não podem ser tratados de forma isolada, devem ser tratados como um todo. Então, como é que eu posso fortalecer a minha energia quando o meu corpo parece estar em constante alerta? A primeira fase é aceitação. Essa é a chave. Aceitar que eu tenho de passar por isto, que é uma doença que me surgiu e que eu vou ter de lidar com ela, é fundamental. Não se consegue fazer mais nada sem este primeiro passo. Atenção, aceitar não é resignar-se. Aceitar não é, ok, sou doente, coitadinho de mim. Aceitar é aceitar e abraçar a realidade tal como ela é, sem cair na armadilha da culpa, do julgamento ou da frustração. Devemos aceitar que a dor também é uma forma de fortalecimento e crescimento emocional e espiritual. Por outro lado, em segundo lugar, devemos nutrir a nossa energia com práticas como o Reiki, a meditação, banhos de sal, a acupuntura, tudo aquilo que eu sinta que vai fortalecer a minha energia. O objetivo não é curar, atenção, uma vez mais, curar no sentido literal, mas sim reequilibrar a energia para que o corpo consiga lidar com este desafio da melhor forma. A terceira chave será reconectar-nos com o prazer e a alegria, mesmo que de formas pequenas e simbólicas, pequenos gestos que me tragam prazer dentro do que são as minhas limitações. Uma doença como o Crohn pode ser profundamente limitadora, mas nós conseguimos, mesmo dentro da nossa limitação, encontrar pequenas fontes de prazer, encontrar beleza nas coisas, mesmo nos dias mais sombrios. Há pouco eu falei da aceitação, e estou a falar agora da aceitação da dor no sentido espiritual. Isto é a última chave e é a chave que desbloqueia todo o resto. Porquê? A partir do momento em que eu aceito a dor, em que eu aceito uma condição, principalmente uma condição como esta doença, eu estou a retirar-lhe poder. Ou seja, muitas pessoas conseguem equilibrar os pratos da balança, digamos assim, dizendo assim, ok, eu tenho esta condição, eu vou aceitar que tenho esta condição, eu vou aceitar que tenho dor, eu vou aceitar que tenho estas limitações e nestes dias eu vou ter dias diferentes. Haverá dias em que é bom, haverá dias em que não são tão bons, haverá dias que não são tão bons. Portanto, é mesmo uma questão de aceitação. Retirar poder a esta condição vai, naturalmente, fortalecer a pessoa. Ao ponto que muitas pessoas com doenças autoimunes tornam-se, ao longo do tempo, elas próprias curadoras, comunicadoras e fazem e recorrem muitas vezes também à expressão artística, entram no mundo das terapias porque a dor que foi aceitada foi mitigada, foi de alguma maneira dominada do ponto de vista energético e emocional e por sua vez eu sei que se funcionou comigo eu posso transmitir a minha receita a outras pessoas. Portanto, a dor vai nos obrigar profundamente a olhar para a nossa consciência e, por vezes, leva-nos a encontrar um propósito que nunca tínhamos considerado. A Sara, a nossa convidada da segunda parte, é um exemplo perfeito deste que eu estou a descrever neste momento. Vamos saber com a Sara como é possível transformar o sofrimento numa luz que vai guiar os outros, que também nos vai guiar a nós
e que nos permite viver sem máscaras, sem vitimização, sem fingir que está tudo bem, mas encontrando sempre o mais positivo nos dias que esta doença nos dá. Não percam a segunda parte, eu estou certo que vão gostar. Até já! Olá, bem-vindos à segunda parte dos Encontros Espirituais. Hoje temos connosco a Sara Bonucci. A Sara é licenciada em Bioquímica e mestre em Biologia, cuja experiência de vida lhe demonstrou que conciliar a medicina complementar com a medicina alternativa é o melhor caminho para um tratamento ou para a cura de uma doença. Aos 18 anos, mesmo sem qualquer sintoma anterior, a Sara foi diagnosticada com doença de Crohn, uma doença autoimune crónica que afeta o aparelho digestivo. Como qualquer pessoa, e especialmente sendo uma jovem, o choque foi muito grande e durante muito tempo entrou numa busca incessante de respostas para a grande pergunta: porquê a mim? Os anos foram passando e, sem respostas, sentiu necessidade de aprofundar a parte espiritual, fez o nível 1 de Reiki, que a ajudou bastante, principalmente a nível do sistema nervoso, e a clarificar todas as questões que tinha na sua cabeça. A Sara, hoje ostomizada, acredita que todos temos um propósito nesta vida e que nada acontece por acaso, e acredita ainda que o universo só coloca no nosso caminho os obstáculos que somos capazes de ultrapassar. A Sara acredita profundamente que todas as adversidades nos tornam mais fortes e tem uma visão mais clara da realidade. Bem-vinda, Sara. É um enorme prazer conversar contigo e muito obrigado por teres aceitado o meu convite. Acima de tudo, também por te disponibilizares a partilhar a tua história. Olá, Tiago, boa tarde. Antes de mais, também queria agradecer muito o convite, mas eu acho que, efetivamente, quem se sente à vontade para falar destas questões, nós temos de estar aqui todos para partilhar e percebermos que nós não ganhamos nada em não partilhar a nossa experiência, em vivermos só para nós e temos que nos ajudar mesmo uns aos outros, não é? Portanto, eu acredito muito que a partilha possa ser algo muito positivo e que possa influenciar de alguma forma algumas pessoas. Agradeço-te imenso, Sara, e certamente que vais. Eu conheço a tua história de vida já há uns anos e sei o crescimento e as lutas que tiveste e sei que há muita gente a passar pelo mesmo, perdão, portanto eu acredito que vais tocar no coração de muita gente, de certeza absoluta, Sara. Sara, consideras-te uma pessoa espiritual e até que ponto e como defines a espiritualidade na tua vida? Então, Tiago, eu podia começar por aqui por dizer o que é uma definição de espiritualidade, mas isso, pronto, as pessoas todas se calhar já sabem, não é que estão a ouvir o podcast, mas basicamente é algo em que nós acreditamos que é transcendente este mundo, certo? Pronto, e eu não me considero uma pessoa, não sou católica portanto, não condeno quem acredita, cada um tem as suas próprias crenças e acredita naquilo que quer. Eu acredito muito na questão das energias, não é por acaso que eu também tenho um dos primeiros níveis de Reiki, e eu acredito muito nas energias e que nós somos regidos por um conjunto de energias através do universo, ou seja, para mim a espiritualidade ou seja, eu tenho um conjunto de tudo aquilo que me voa à minha volta e a forma como eu penso transmite determinadas energias que eu troco com o universo e que me ajuda a levar a minha vida nesse sentido. Pronto, portanto, eu sou uma pessoa espiritual ao ponto em que eu acredito que efetivamente a nossa forma como nós nos pomos no universo, também o universo nos dá de volta. Pronto. Exato. Acho interessante o que focaste aí o Reiki, ou seja, tu na tua biografia tu referes que o Reiki foi uma forma de te ajudar a lidar com os sentimentos que estavas a sentir. O que é que tu sentiste quando fizeste o Reiki? O que é que foi para ti fazer Reiki? Eu na altura lembro-me perfeitamente que a primeira vez todas que eu fiz Reiki foi uma experiência muito engraçada, porque eu lembro que a minha mãe disse, olha, vamos experimentar, e falaram, ok, vamos experimentar. Então eu lembro perfeitamente que era uma pessoa super cética nesse ponto, colocaram os cristalzinhos para acelerar o processo das energias e tudo mais, eu saí lá da primeira sessão e disse, calma, o que é que eu senti com isto tudo, não é? Então, tipo, foi assim um bocado, vou-me afastar um bocadinho disto, mas pensei, isto chamou alguma coisa em mim, não é? Então comecei a explorar aos poucos e comecei a perceber que efetivamente até tinha bons resultados em mim, nomeadamente a nível da questão do sistema nervoso. E depois então eu disse, ok, surgiu a oportunidade de fazer o primeiro nível de Reiki e eu fiz e percebi que realmente nós, acreditem ou não acreditem, cada pessoa acredita naquilo que quer, eu comecei mesmo a sentir efetivamente as coisas e a energia que o universo me transmitia e eu, pronto, ok, isto realmente pode mesmo ajudar, ao ponto de que é o que eu costumo dizer, nossas mãos queimam, não é? Muitas vezes, e eu senti efetivamente as minhas mãos a queimar. Exato. E
E pronto, eu sei que não é qualquer pessoa que tem estas questões que sente isto e tudo mais, e cada um sente de sua forma, mas efetivamente eu depois fiz o autotratamento, que é um dos passos depois de fazer Uhum. o nível de Reiki que temos que o fazer, e fui aplicando, e ainda hoje em dia aplico em mim quando eu preciso, e ajuda muito a acalmar o sistema nervoso, e mais não sei, já estar sozinha comigo própria, e aqueles minutos, posso não fazer meia hora, uma hora, isso não importa, nós fazemos aquilo que nos sentimos confortáveis, mas é o suficiente para eu pensar nas minhas mãozinhas e pôr a pensar e ok, já é o suficiente para me acalmar, portanto, ajudou muito pronto, a ficar mais predisposta para lidar com todos os desafios que a vida me colocou à frente. Isso é uma das bases da espiritualidade, o saber olhar para dentro e ter a disciplina de, não só de saber olhar, mas de ter tempo para olhar para dentro, e o Reiki nesse aspecto é fundamental. Reiki, agora chamei-te Reiki. Sara, quando, já deu o nome japonês, Exato. quando recebeste o diagnóstico de Crohn, tinhas 18 anos, como é que foi o momento em que estás sentada, imagino, num consultório e o médico te diz, tem Crohn? O que é que foi para ti esse momento? Qual foi o impacto emocional nessa altura, Sara? Para ser muito sincera, o impacto na altura foi nenhum, porque eu nem sequer quis assimilar. Foi, quer dizer, estão a dizer a uma rapariga de 18 anos, e tinha acabado de entrar na faculdade, o impacto foi, uma doença crónica, ok, isso quer dizer que é para a vida, foi a coisa que eu pensei. Claro. E durante muitos anos eu depois tive a negação, portanto eu não consigo explicar efetivamente o impacto na hora, porque eu só fui vendo o impacto ao longo do tempo que foi passando, porque eu fui vendo que efetivamente a minha vida estava a ficar com pouca qualidade. Portanto, Uhum. naquele momento exato, eu acho que não senti nada, foi só, ok, é uma doença crónica, vamos viver com isto para a vida. Foi só Claro. isso que eu pensei, não é? Tenho noção que o impacto foi bem mais às pessoas à minha volta, porque eu também tinha familiares com Crohn na família e sabiam bem o que isso era, mas a minha percepção da gravidade da situação começou a vir só ao fim de 1, 2, 3, 4 anos, porque quer dizer, com 18 anos o que nós pensamos é que queremos que não, queremos é viver a vida, não é? Queremos Claro. aproveitar, e foi ali aquele choque, foi só quando eu comecei a perceber que eu tinha que tomar opções na vida, que era fazer desporto, ir à faculdade, ir sair com os amigos, eu não conseguia ter energia para tudo, portanto foi quando eu percebi que tive de começar a gerir as coisas, que eu efetivamente comecei a perceber o impacto que é ter uma doença crónica, e Uhum. efetivamente não foi bom, não é? Porque nós começamos a perceber, ok, temos aqui umas limitações, mas por outro lado eu pensei, ok, eu tenho objetivo, eu quero chegar ali, não é por causa deste obstáculo aqui que eu vou ter Claro. que deixar, não vou conseguir atingir. Com mais dificuldade, mas consegui fazer o meu curso, arranjar o meu trabalho, e cá estou para contar a história, mas pronto, sei que piorei a saúde no meio disso, não é? Porque eu devia ter respeitado a opinião médica e ter ficado quietinha, mas nós, tipo, às vezes quando nós temos os nossos objetivos e não é aquilo que nos vai parar, não é? Então, pronto, Ficar só quietinha caí como em mim assim? passado uns Os anos. médicos não queriam que tu continuasses os estudos, por exemplo? Não, os estudos eu podia continuar, mas eu fazia desporto de alta competição Ah. e depois dava treinos. Eu treinava, dava treinos, estava na faculdade, portanto, era muita coisa ao mesmo tempo. E muitas vezes eu lembro, eu nunca fiquei internada, eu fiquei mesmo mal em casa, não é? Não estava em condições, mas eu dizia à médica: eu não venho para o hospital, se for deitar e brincar comigo. E depois eu fazia tudo na mesma. E eu tenho plena noção que não ter respeitado nesse sentido, se calhar piorou um bocadinho as coisas, mas fiquei de consciência tranquila porque eu não deixei de viver a minha vida, não é? Eu pensava, não é isso que me vai parar, eu não sou diferente Exato. dos outros. Portanto, não te vitimizaste, nem entraste aqui numa Não. espiral de coitadinha de mim, agora estou doente e agora não posso fazer nada, não é? Não, ao início eu perguntei porquê a mim, não é? Ou seja, porquê é que eu tenho Hum. uma doença, porquê é que eu vejo toda a gente saudável e à minha volta e porquê é que há tantas pessoas e eu não desejo mal a ninguém, cada um é como cada qual, mas há pessoas que, por exemplo, eu vejo à minha volta que gostam muito de ser vítimas e de passar por esse papel que eu acho que não faz sentido e eu pensei, eu que sou uma pessoa exatamente o contrário, porquê é que isto veio para mim, não é? Hoje em dia foi preciso passados quase 10, 12 anos, porque já vai mais ou menos 15 anos com corona, não é? Uhum. Foi preciso passar muitos anos para eu perceber, ok, aconteceu-me a mim por este motivo, que é para eu estar aqui, para ajudar outras pessoas, para eu perceber, mas pronto, nós já vamos aí se calhar um bocadinho mais à frente, podemos depois aprofundar, mas pronto, mas é isso. Sara, e em relação ainda aqui o que é que te levou ao diagnóstico inicial? Porque tu não tinhas sintomas, o que é que te levou ao médico? O que é que te levou ao médico para tentar saber o que é que se passava? Ou seja, eu entrei na faculdade portanto, isto foi eu fiz 18 em janeiro, eu entrei na faculdade em setembro de 4 meses ou 5 meses antes. E eu, na altura, tinha só alguns vómitos, algumas dores na barriga, e Uhum. pronto, e depois a minha mãe não começou a estranhar isso, porque eu não tinha muitos sintomas, eu era só isso, eu só tinha tipo assim uns vómitos e umas dores de barriga. E depois fui ao médico, efetivamente, começaram a fazer exames e eles depois descobriram. Foram 6 meses de diagnóstico, fazer alguns exames,
Mas os sintomas foram só esses, foi só tipo uma má disposição. Nós até associámos que podia ser a entrada para a faculdade, não é? Porque uma pessoa está Claro. nervosa, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. E o sistema nervoso pensámos que seria isso, mas depois, como se começou a prolongar no tempo, fomos ao médico e pronto, e depois foi Uhum. diagnosticado logo ao fim de. Foram 6 meses mais ou menos. Neste percurso que tens destes 15 anos, foste submetida a várias cirurgias, algumas delas bastante agressivas, digamos assim, tratamentos bastante agressivos, e és ostomizada. Para quem não sabe, ser ostomizado significa usar o saco, como as pessoas dizem. Como é que foi o processo de aceitação física e emocional quando passaste a ser ostomizada? Então, eu fiquei ostomizada aos 20, eu nunca sei se é 28, se é 29, foi em 2020, foi na altura do Covid. E, portanto, devia ter 28 anos, sim. E eu, na altura, ou seja, cerca de 3, 4 anos antes, já me tinha sido proposto ficar ostomizada. E eu, Hum. na altura, disse: não, não quero. Portanto, eu acho que tenho timing para acontecer. Eu disse: não quero, não devem estar a brincar comigo, eu não vou ficar com um saco na minha barriga, não é? Pronto, e não queria. E depois, passado 3 anos, infelizmente foi uma cirurgia assim mais de urgência, mas eu quando acordei foi um impacto muito positivo, por incrível que pareça, porque eu não estou aqui porque cada pessoa tem uma situação, cada pessoa é uma pessoa, não é? Mas eu tive muito tempo a processar o que é que ia ser ficar ostomizada, porque eu sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Uhum. E quando eu acordei e não ter dores, acordei com um saco na barriga, mas eu acordei sem dores, para mim isso mudou tudo. Portanto, eu não me importo, já devia ter tido o saco há mais tempo. Hoje em dia eu digo, eu devia ter ficado com o saco antes. Mas pronto, nada acontece quando tem que acontecer, não é? Claro. Ou melhor, tudo acontece quando tem que acontecer. E pronto, portanto, uns anos antes eu disse que não queria, porque uma jovem com um saco não faz sentido. E depois, quando eu acordei da cirurgia, foi um mudar de vida, foi uma qualidade de vida que eu tenho que eu nunca tive, não é? A verdade é essa. E ainda aqui na questão da ostomização, Uh, como é que foi para ti ser uma pessoa jovem, portanto, 28 anos, ultra jovem, naquela idade em que nós estamos a desenvolver relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, estamos a procurar construir uma vida, como é que foi para ti enfrentar desafios em situações, digamos assim, normais para outras pessoas, como ter uma relação amorosa ou estar num ginásio e tu fazias desporto? Como é que foi para ti essa mudança tão grande? Olha, eu gosto muito de comparar exatamente o momento em que eu fui diagnosticada com o momento em que eu fiquei hospitalizada, porque quando eu fui diagnosticada e comecei a perder pessoas, eu não considero perder, é porque as pessoas não tinham que estar na minha vida, Uhum. começaram-se as pessoas a afastar por eu ser uma jovem com uma doença e que não conseguia viver o normal de um jovem. Quando eu fiquei hospitalizada, isso já não aconteceu, porque eu já tinha as pessoas certas ao meu lado, eu já tinha feito essa seleção natural, não é, das pessoas. Portanto, em termos de amizades e de relações foi tudo muito mais fácil, porque efetivamente as pessoas sabiam quem eu era. Portanto, quem estava comigo aos 28 anos, quando eu fiquei hospitalizada, eram as pessoas que eu já queria, são as pessoas que estão hoje na minha vida, não é? Portanto, Uhum. eram as pessoas, família, amigos, eram as pessoas que efetivamente já estavam ao meu lado e que fizeram todo, que me apoiaram nesse aspecto. Portanto, nesse sentido, e uma simples ida, por exemplo, ao ginásio, ou uma praia, como melhorou tanto a minha vida, eu sei de pessoas que têm experiências terríveis e é complicado, mas lá está, para mim pôr em cima da balança, eu ganhei uma qualidade de vida, portanto, Claro. eu adaptei-me logo, eu 3 semanas depois de ter sido operada, de ficar hospitalizada, estava na praia, com um fato de banho e tudo mais, mas fui e fiz, portanto, efetivamente eu acho que o importante é nós termos à nossa volta um bom apoio, não é? E portanto tudo o resto se torna muito, muito mais simples, porque eu depois também sou uma pessoa muito bem disposta e estou sempre a brincar com a situação, e por isso, se nós também estivermos bem e mostrarmos que estamos bem, os outros à nossa volta vão levar a coisa também um bocadinho melhor, não é? Pronto. Uhum. E então, efetivamente, acho que temos as pessoas certas ao nosso lado, faz com que uma simples ida a um ginásio, uma simples relação, uma simples amizade, uma simples ida a um café, muda tudo completamente, porque temos esse apoio e essa compreensão. E achas que os teus amigos e as pessoas que eram mais próximas, naturalmente afastaram-se aqueles que não deviam ficar na tua vida, mas isso acontece, infelizmente, ou felizmente, mas acontece com quase todas as mudanças drásticas que nós sentimos, não é? Eu tenho casos tive agora o caso de uma cliente que teve um incêndio em casa, infelizmente perdeu tudo, depois aquilo dá uma confusão com os seguros, enfim, essas coisas. E ela praticamente não teve quem lhe deitasse a mão. E quem lhe deitou a mão até foram pessoas que não eram muito próximas dela, antes do incêndio. E ela disse-me: Tiago, eu nunca pensei, ou seja, sentiu-se ao mesmo tempo abandonada e liberta, porque ela percebeu que aquilo era peso que trazia na vida dela e não. Portanto, agora, sentes que faz falta, eu estou a dizer isto apenas como uma introdução, porque eu estou-me a referir aos que ficaram na tua vida e àqueles que iam contigo à praia, que iam contigo ao ginásio. Sim. Sentes que faz falta mais educação ou de alguma forma falar-se mais abertamente deste tipo de condição, Sara? Eu acho que sim,
e felizmente quem estava ao meu lado são pessoas que sempre foram ler e que sabiam, e eu também ganhei outras pessoas, lá está, porque também quem me deitou a mão foram pessoas também na mesma situação e que já existiam, porque nós até temos no hospital, criámos um grupo de pessoas e estamos lá Uhum. todos uns para os outros. Mas efetivamente eu acho que não só a partir das pessoas procurar informação, mas com a partir do próprio doente, porque eu própria aprendi que, ok, eu tenho que pedir ajuda, eu preciso disto, eu, por exemplo, eu costumo dizer, eu tenho uma amiga minha que ela adora viajar e vai para sítios muito estranhos, e ela sabe comigo, eu já viajei com ela, e eu comigo ela não pode ir assim para sítios desses, né? Porque ela sabe os mínimos de coisas que eu tenho que ter, portanto, Exato. ela aceitou nesse sentido também, ou seja, ela percebeu efetivamente, e porque eu sempre expliquei, portanto, não só parte dessas pessoas, deve haver mais informação e falar mais sobre o assunto, e felizmente cada vez se fala mais, mas Uhum. também deve partir da própria pessoa, expor, dizer, ok, as necessidades que eu tenho são estas, pronto. E eu posso dizer que hoje em dia, antigamente, eu dizia que eu não podia ir a um jantar e fui perdendo pessoas por causa disso, hoje em dia se eu digo que eu estou cansada e fico em casa, são as primeiras pessoas a dizer, precisas de alguma coisa, a gente vai ter contigo, pronto. Exato. E por isso parte muito também, não só as pessoas procurarem informação, mas nós próprios também sabermos pedir ajuda, porque não basta saber, eu sou muito bom e trato de mim sozinho, não, porque nós todos precisamos uns dos outros, certo? E portanto parte muito de nós doentes e termos que temos que passar por isto, sabemos explicar quais é que são os nossos problemas, não é? Quais é que são as nossas necessidades. Por isso sim, mais informação, mas também mais partilha por parte das próprias pessoas. Hum. Aqui a nível de todo este processo, não é? Porque há um desapego, há uma filtragem de amizades, enfim, de relacionamentos. Como é que sentes que se uma pessoa for espiritual ou mais ligada à prática espiritual, não religiosa, mas espiritual, sentes que a pessoa tem mais possibilidade de passar por isto melhor, entre aspas, ou achas que é indiferente a pessoa ser mais ou menos espiritual? Uh, eu acho que ajuda muito a parte espiritual, pelo menos na vertente em que para mim é ser espiritual, não é? Que é na questão de a nossa cabeça e as nossas energias têm que estar alinhadas. Sei que estou sempre a falar de energias, mas para mim tudo se rege por energias, não é? E portanto nós estarmos alinhados com o universo e compreendermos o que é que o universo nos está a querer demonstrar com aquilo que nós estamos a passar. Portanto, o facto para mim, se calhar há pessoas que pensam nisso, vejam isso com Deus, por exemplo, está tudo certo. Uhum. Ou seja, se nós tentarmos perceber e ok, estamos a passar por isto com o objetivo de chegar aqui, salvo seja, não temos objetivo nenhum, mas o que é que o mundo, o universo nos quer demonstrar, isso ajuda-nos muito que nós não temos qualquer tipo de, ok, olha, vamos deixando andar um dia de cada vez. E eu conheço pessoas assim, que é assim porque é assim. Pronto, ok, está tudo certo. Mas dirias que neste grupo de apoio que criaste, ou seja, tu falaste aí no hospital e também, a maior Sim, parte das pessoas tem alguma espécie de conexão espiritual, ou não há qualquer correlação? algumas têm, e outras não têm, mas nós acabamos todos acabamos por nos influenciar uns aos outros, mas temos lá claramente casos opostos. Uns não acreditam nada e são super céticos, ok, isto aconteceu porque tem que acontecer e está tudo certo. E os outros ok, já pensam um bocadinho mais na questão das energias e tudo mais. Uhum. Portanto, há um bocadinho dos dois. Exato. Mas também, e lá está, e é engraçado porque é um grupo heterogéneo em que temos pessoas com várias patologias diferentes que são ostomizadas, ok? Nem todos é por doença de Crohn, aliás, acho que Uhum. só há lá uma ou duas pessoas que talvez sejam de doença de Crohn, e porque eu não me recordo especificamente, mas é isto que acontece, as pessoas também, por exemplo, no caso da ostomia, é um tema muito pouco falado, mas é uma coisa que nós podemos ir ali andar de moto, cairmos e ficarmos ostomizados. Está tudo certo, Ou não é? seja, Porque um acontece qualquer acidente coisa. pode-me Um fazer. acidente qualquer pode nos fazer ficar com um saco, porque a ostomia é simplesmente algo que temos que ficar sem o intestino, porque o intestino não está em boas condições, e se pensarmos, o intestino pode ficar mal por qualquer motivo, não é? Claro. Portanto, pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é interessante, eu não sabia disso, Sara. Eu já me ensinaste duas coisas muito interessantes. Uma delas foi, eu de antes dizia colostomia. Por alguma razão achava que se dizia assim, e tu foste quem disse, não é colostomia, é ostomia. Pronto, aprendi. Porque E- ou seja, a ostomia pode ser uma colostomia, que é no intestino grosso, ou uma ileostomia, que é no ah, intestino delgado. Portanto, nós, por norma, chamamos ostomia, e depois, consoante o que cada pessoa tem, por exemplo, no meu caso, eu tenho um intestino delgado, porque eu já não tenho um intestino grosso, eu tenho uma ileostomia. E depois, quem tem um intestino grosso pode ter uma colostomia, mas nós referimos sempre como ostomia, ostomia. e a ostomia também pode ser também a nível respiratório, também existe, pode ser também uma ostomia a nível da parte do rim, da parte da Hum. bexiga, porque também há quem o tenha. Por isso, a ostomia engloba o orifícios para fora do nosso corpo, não é? Pronto, e depois leva aquele prefixozinho antes do ili ou do colo, da traqueostomia, consoante seja a zona do corpo. É interessante, Sara, e é interessante também, existe quase uma ideia pré-concebida, não é, de que só usa saco, só os velhos é que usam saco, não é? Parece que é uma Sim. doença da idade e não tanto, e o que estás a dizer de uma pessoa jovem pode ter um acidente de carro ou de moto infelizmente, e ter de ser ostomizado e ficar assim para o resto da vida,
é pouco falado, é pouco conhecido. É interessante, acho que é interessante esse ponto que tu referes, Sara. Falámos aqui das amizades e do grupo de apoio. Quais foram os maiores preconceitos que sentiste ou aqueles comentários em que tu só te apetece dar com a cabeça na parede de tão ignorantes que são? Portanto, Olha, o na grupo verdade oposto. foram, certo? Na verdade foram duas questões e foi com uma pessoa bem próxima de mim e foram duas situações. Uma foi literalmente dizer que eu ia ficar com um saco agarrado à minha barriga e que isso era, desculpem a expressão, um nojo, e é algo que se ouve muito, não é? E de todo não é, porque eu acho que Claro. ainda por cima é muito mais limpo do que propriamente, se calhar, uma pessoa que não tem uma ostomia. E foi depois também dizer tudo aquilo que é, ou seja, tens uma doença, tens montes de benefícios, por exemplo, as pessoas acharem, porque lá está, nós temos uma catrefada de benefícios, é espetacular, Claro, tu uau, és milionária, eu sei exato, perfeitamente. certo, sim, Estás a falar aí da tua mansão neste momento. exato, certo, claramente, tenho os meus carros todos lá embaixo na garagem. Não, mas pronto, mas efetivamente é esta falta de noção, que é as pessoas só verem que nós, apesar de termos, digo nós como as pessoas, por exemplo, com cancro e tudo mais, não é? Uhum. Tipo, existe uma coisa que é o chamado estado de incapacidade. Mas não é porque nós temos isso, nós temos aqueles benefícios, porque eu preferia não ter benefícios nenhuns. Portanto, a Claro. mim o que mais magoa é a falta de sensibilidade das pessoas e não verem, e pessoas próximas, não é? Que não verem o que é que não estão a ver o que nós já passamos, em vez de ficarem contentes pelo percurso que nós fazemos, e eu estou orgulhosa desta pessoa por ter conseguido não desistir da vida e estar cá ainda, e só verem essas partes negativas da Uhum. situação. Eu acredito, é apenas a minha opinião, que isso vem muito do medo. Muitas vezes é o medo que lhes aconteça. E então cria-se aí uma negação, que depois corta a empatia. O medo é um dos piores inimigos da espiritualidade. Exato. E quando as pessoas são confrontadas em frente a uma situação trágica para elas, não é? Porque ok, é trágico, porque é uma doença crónica, vais ter de viver com ela, mas tu encontraste o teu caminho. E quem não vê esse lado é menos evoluído a nível também emocional. O medo corta a empatia. É interessante ver Pois, faz isso na sentido, pele, não sim. é? Sara, mas tu tens uma atitude muito positiva. Quais são os pilares que tu considerarias dessa força interior que tu tens? Olha, honestamente, essa é a pergunta que já me fizeram várias vezes e eu não tenho resposta para ela, porque efetivamente já me disseram que, por isso é porque tu estás a fingir isto ou aquilo. Não, eu não estou, ou seja, sabias que uma pessoa fica triste e que pensava a vida podia ser diferente? Podia, mas efetivamente eu acho que foi, como eu sempre fui uma pessoa que tinha os meus objetivos de vida muito bem marcados, eu sabia onde é que eu queria chegar e o que é que eu queria fazer da minha vida, e lá está, ter a minha mansão, os meus carros e tudo, sabia perfeitamente que eu queria chegar aí. Eu acho que foi por aí que eu me agarrei. Foi, ok, não vai ser, não é porque eu tenho uma doença que eu vou desistir. E, portanto, foi muito por aí que eu sempre fiz o meu percurso, não é? Foi porque eu não sei responder de outra forma, porque eu genuinamente eu não sei. A minha própria médica sempre me disse isso e eu não sei como é que eu consegui ter esta resiliência, esta força para efetivamente estar cá e pronto, e contar a história. Mas lá está, como também sempre fui muito bem acompanhada pelos meus profissionais de saúde, sempre tive muito apoio, e isso também ajuda muito, não é? E, Uhum. portanto pode ter sido por aí também, mas não tenho mesmo uma resposta, porque N pessoas me perguntaram isso e eu não tenho mesmo, porque às vezes há pessoas que me dizem, mas tu tens uma capa, não tenho capa nenhuma, eu sou mesmo assim. Claro que há dias que nós vamos abaixo, como todos nós, não é? Ninguém Claro. pode ter dias 100%, mas eu estou muito feliz com aquilo que sou e eu sou uma pessoa super independente e ajudo tudo e todos e gosto de fazer isto, não é? Pronto, e efetivamente, pronto, mas não sei responder essa pergunta, pronto. Eu gostava muito, mas não consigo, Tiago. Sara, pois essa é a pergunta do milhão também, não é? É exatamente. É muito estudado, não só a espiritualidade tem algumas justificações para isso, mas ninguém tem uma resposta concreta. Mesmo algumas pessoas relacionam com vidas passadas, outras relacionam com bloqueios energéticos, outras relacionam com desenvolvimento energético, mas mesmo a nível psicológico, porque é que algumas pessoas perante sei lá, por exemplo, tu Uma tens esta adversidade. doença e tens e vais para a frente e alguém parte uma unha e estraga-lhe a semana porque estão com uma unha partida, não é? Pois, Porque é que há esta disparidade de enfrentar a adversidade, é uma coisa que quem souber a resposta para isto, a essa pessoa sim vai sim, ter uma mansão. Ok, exatamente. Sara, aqui em relação ao Crohn, é uma doença invisível, a maior parte do tempo não dá, pronto, não é um braço partido, não é uma cabeça rachada, não se vê. Como é que é viver com essa doença no dia a dia? Como é que é o teu dia a dia? É assim tão diferente dos outros?
Então é assim, hoje em dia, felizmente com a ostomia, apesar de eu continuar a fazer tratamentos porque o Crohn não está estável, eu não tenho sintomas, pronto, portanto tenho outros sintomas, de parte de inflamação, das articulações, disto e daquilo, pronto, a nível do Crohn, neste momento já não tenho sintomas, mas voltando para trás um bocadinho, não era fácil, porque as pessoas, porque depois lá está, eu estava sempre com um sorriso na cara e as pessoas diziam que eu não tinha nada, pronto. E efetivamente isso era complicado, porque era eu estar por dentro mesmo mal disposta. Eu lembro-me, ia a um supermercado com a minha mãe, às vezes ela continuava a seguir no supermercado, e eu tinha que ficar parada, olhar e disse, aquele produto é o mais interessante da prateleira, mas eu tinha que esperar que aquela dor de barriga passasse para poder continuar a andar. Exato. Pronto, e as pessoas ficavam a olhar para mim, tipo, o que é que esta está aqui a fazer parada, não é? Quer dizer, portanto, a incompreensão nesse sentido é complicado, mas isso é normal, porque é a mentalidade humana, porque nós estamos formatados para se não se vê, não existe, não é? Pronto. E isso para mim foi o mais complicado, foi as pessoas, não é porque nós temos um sorriso na cara que nós estamos a passar por problemas. Exatamente. E isso para mim é o mais difícil. Mas ainda hoje em dia, Tiago, eu, por exemplo, eu tenho o dístico de estacionamento, porque também tenho problemas das articulações decorrentes do Crohn, e isso eu sou a favor de que se todos temos os nossos direitos, é para utilizar os nossos direitos. Claro. E eu já fui abordada várias vezes de forma menos positiva por pessoas a perguntar porque é que eu tenho dístico. Pronto, e é o que eu digo, eu explico sempre, porque eu aproveito todos estes momentos para fazer um bocadinho de sensibilização às pessoas. Já agora já passo a mensagem, não é? Mas é complicado, porque há pessoas que. Porque isto pode mesmo ter. Para mim, não tem um impacto negativo as pessoas irem dizer para mim, porque isso não é uma perna partida, ou porque é não sei o quê, você está aqui a brincar. Não Para se mim está tudo vê, bem. é tal coisa, não se vê. Não, mas não se vê. Mas para mim está tudo bem lidar com isso, eu explico. Mas o que as pessoas têm que perceber é que um simples comentário deste é o suficiente para colocar uma pessoa que já não esteja bem consigo própria numa depressão ainda maior. E por isso é que nós temos de ter muito cuidado com estas coisas do invisível, porque para mim o problema é exatamente este: é não se vê, a pessoa está mal e ainda está a ser um alvo de gozo dos outros, não é? E de comentários menos bem intencionados, e isso pode ter uma repercussão muito grave. Sim, às vezes as pessoas não têm noção da força que as palavras têm, não é? E é interessante, há um padre, penso que é espanhol, que diz, que citava muitas vezes, mas esta citação é um aforismo, não se sabe muito bem de onde é que vem, mas que diz, cada pessoa trava uma luta que tu desconheces, ser gentil sempre, não é? Exatamente. Nós às vezes não sabemos o que é que a outra pessoa está a passar e vemos a pessoa mal-humorada ou vemos a pessoa e vamos logo ao ataque. E nós não sabemos o que é que está a passar do lado de lá, não é? E esta falta de empatia De é empatia, perigosa para o outro lado, não é? Para alguém que está... imagina, tu estás a estacionar o teu carro e naquele dia até estás num dia muito não. E depois vem alguém que te diz, tu não és suficiente, não estacionas aí, não sei o quê. E isso pode fazer-te entrar numa coisa muito profunda num loop ainda pior. Sim, e a sim. pessoa sentiu-se bem durante 2 segundos porque descarregou em cima de ti qualquer problema que essa pessoa também tinha, não é? A falta de Exatamente. gentileza é uma coisa que, infelizmente, é um problema, uma das doenças crónicas da sociedade. É. Ora, o que é que tu descobriste, Sara, sobre ti própria? O que é que esta doença te fez descobrir sobre ti própria que, se calhar, se não tivesse sido diagnosticada, não terias descoberto? Eu acho que efetivamente a força que nós somos capazes de ter para enfrentar tudo, não é? Porque se uma pessoa enfrentou isto e já ultrapassou isto tudo, não há de haver nenhum obstáculo pela frente que não seja capaz de pelo menos lutar por isso, não é? Portanto, e é perceber que o nosso corpo aguenta muito mais do que aquilo que nós achamos que ele aguenta. E que o poder da nossa mente vale tudo, não é? Basicamente foi Sara, isso. tens falaste no Reiki, além do Reiki, tens alguma prática espiritual ou emocional que te ajuda a lidar com os sintomas quando estás a passar por uma crise mais séria? Tirando a parte do Reiki, às vezes tento também tirar um bocadinho para mim para fazer umas meditações pequeninas ou fazer umas caminhadas, mas muitas vezes por norma deito-me só e fico só em silêncio e a coisa ajuda. Tu és uma pessoa com formação académica na parte clínica e na parte muito Ciência. científica. Como é que tu te relacionas com a ideia de cura? Ou seja, porque a ciência é uma coisa que é um ramo que é muito, por um lado se desafia muito para crescer, mas por outro lado é um ramo também por vezes muito autoritário. Ou seja, a ciência é percebida muitas vezes como a ciência dita que é assim, acabou. E depois a ciência também se engana. Portanto, a ciência diz que a doença é incurável até à data, e é, mas não há sentenças de morte. A própria ciência não pode ditar uma sentença de morte, porque também se engana. Quantas vezes, e eu felizmente vejo isso muitas vezes,
clientes meus que lhe dizem que vão durar um ano e eles ainda cá estão. Portanto, enfim, mas aqui foi um bocadinho, entrei aqui numa tangente, mas para dizer o quê? Uhum. Como é que tu te relacionas com a ideia de cura, sabendo que neste momento vives com uma doença incurável? Ou seja, como é que é para ti saberes que isso não vai ter solução? É assim, é bom e é mau, porque lá está, eu sei que não tem solução ainda, não tem uma cura, e hoje em dia já existem mais tratamentos do que existia quando eu comecei a ser tratada, não é? Uhum. Pronto, tanto é que eles agora hoje em dia até mudaram a forma de tratar este tipo de doenças, porque na altura eu comecei por, agora é só um pozinho aqui, um pozinho ali, um pozinho aqui, agora atacam logo com tudo o que têm para tentar controlar os sintomas todos e dar melhor qualidade de vida às pessoas. Pronto. Claro que não é espetacular eu saber que esta doença não tem cura, não é? Mas saber que existem formas de controlo e métodos que nós podemos tentar atenuar com medicação, e também, por exemplo, coisa que é muito associada a estas doenças é que dizem que, isso é aquelas pessoas que dizem, não, calmante que isso passa, porque isto é do sistema nervoso. Portanto, certo, não é do sistema nervoso só, mas nós também estarmos muito calmos faz Uhum. muita diferença. Por exemplo, eu tive de tomar uma decisão, trabalhei 5 anos em investigação, e depois eu tive que sair. Cheguei a um ponto que eu saí porque aquele estilo de vida já não estava a dar. Também tinha uma chefia que era, pronto, que não compreendia aquilo que eu tinha. Lá está, voltamos àquela questão da incompreensão, de uma pessoa ir bem disposta para o trabalho. Pronto. Então eu tive que tomar uma opção. E neste momento a opção que eu tenho, eu estou em teletrabalho e eu sei que a minha doença não está controlada, mas está mais controlada, ou tem menos sintomas, porque eu não tenho a pressão de horários, não tenho a pressão do trânsito, não tenho a pressão de ter que acordar àquela hora específica para sair de casa. Portanto, aqui não existe cura, mas existem formas de tentar ganhar qualidade de vida dentro daquilo que nós podemos ter. Claro que, calhar, nem toda a gente tem essa opção, mas pronto, mas eu também tive que tomar, andei para trás muito na minha vida, não é? E tive que tomar opções, ok, vou receber muito menos, vou-me sujeitar a muito menos coisas, mas tempo é dinheiro e qualidade de vida é dinheiro, e portanto não tem cura, mas nós podemos tentar encontrar a nossa cura, entre aspas, e tentar controlar um bocadinho os sintomas de alguma forma. Acho excelente, Sara. Se pudesses deixar uma mensagem principalmente para os jovens que estão a receber diagnósticos de Crohn agora nestes tempos, qual seria a mensagem que lhes deixavas? Então, não ouçam só os vossos médicos, procurem grupos de apoio, procurem associações e falem com pessoas que já passaram por isso, porque não é porque o médico diz que o Crohn é muito complicado ou porque o médico diz que tens um Crohn muito leve, não. Cada situação é uma situação, mas efetivamente partilhar, como são doenças invisíveis, estar junto com outras pessoas e partilhar experiências. Portanto, acima de tudo, o falar e não se guardarem para si próprios, porque o que eles estão a passar, alguém se calhar já passou, não é? Porque existe já muitas pessoas com Crohn, infelizmente, e portanto é partilharmos a experiência e não, porque o médico diz isto ou diz aquilo, tudo bem, seguir as indicações médicas, certo, mas efetivamente partilhar e procurar ajuda e saber, pronto, e relacionar-se com pessoas que estejam dentro desse meio, porque eu sei que depois as pessoas têm muita tendência, mas os doentes vão se dar só com doentes, mas às vezes é preciso, porque partilham experiências e criam-se muito boas amizades por causa disso, Exatamente. e é necessário, portanto é as pessoas mesmo, eu fazer parte de uma associação de grupo de doentes, eu não sou doente, não, é a mesma coisa que os alcoólicos anónimos, não é? Estão todos ali Claro. sentados, então neste caso eu lá sou a Sara, tenho Crohn, pronto, estamos todos juntos e partilhamos experiências, não é? E não E podes beber basicamente é álcool, isso. imagino. Não posso, não devo, mas também não devo comer McDonald's, não devo uma série de coisas, não é? Mas pronto, vamos só tirar essa parte. Esta parte nós pomos um pi. Olha, Exato. Sara, em relação aqui aos médicos, agora é uma pergunta é um conceito interessante. Para fora da, eu não quero dizer nenhuma baboseira, é a gastroenterologia que te segue, não é? Portanto, presumo que sim, Sim. sendo sistema digestivo. Fora dos gastroenterologistas, achas que perante o resto dos médicos existe conhecimento suficiente sobre a tua doença? Ou alguma vez tiveste experiências em que um médico que não é gastro atirou completamente ao lado e não percebeu nada daquilo que se passava contigo? Então, falando no privado, sim, apanhei vários médicos que mandam coisas para o ar e que não sabem o que é que estão para ali a dizer. Pronto. No público, eu tenho experiência, exato, de ser que há pessoas que têm péssimas experiências, mas eu tenho uma boa experiência Uhum. e cada vez mais hoje em dia existem as equipas multidisciplinares e, portanto, nós temos o Centro das Doenças Inflamatórias do Intestino, o hospital onde eu sou seguida, e depois os médicos têm muitas vezes as reuniões multidisciplinares, portanto, eles acabam todos por ser um conjunto de médicos que lidam com aquele tipo de patologia, por isso hoje em dia essa questão eu já não sinto tanto porque eu acho que ou seja, no meu caso, por exemplo, eu sou seguida pela reumatologia, sou seguida na oftalmologia, sou seguida na parte de hepatologia, mas todos eles têm vários médicos que estão dedicados a este tipo de doenças, portanto, eles já não existe essa desinformação. Claro, num privado existe, muito, muito, muito no privado, porque é complicado. Porque não têm noção, porque no privado eles tratam as pessoas assim esporadicamente, não é? Não têm noção do Pois, que é, é das mais explicações disto e daquilo. compartimentado também, se calhar, não é? Exatamente, pronto, mas no hospital, quem tem esse apoio, por exemplo, eu sei que há pessoas que não têm, mas eu felizmente tenho,
e cada vez mais eles lutam para que efetivamente existam centros de equipas específicas em determinados tipos de doenças, e isso ajuda muito a cortar essa desinformação dos médicos. Ok. Existe alguma pessoa que tenha sido para ti um exemplo de vida que também te possa ter ajudado a lidar com esta doença? Olha, houve uma pessoa que infelizmente já cá não está, faleceu o ano passado, e eu só conheci foi na altura que eu fiquei hostilizada, porque foi através de uma associação que me deram o Uhum. contacto dessa senhora, que ele dizia que eu era a filha dela praticamente, que ela nunca tinha tido filhos, e ela disponibilizou-se logo, ajudou-me imenso, e criámos uma relação espetacular, pronto. E lá está, através de uma associação, porque eu conhecia, não é? Então ajudou-me muito, infelizmente passou por muito, mas tipo, depois também, portanto, faleceu de cancro, não foi do Crohn, não foi da ostomia, mas também tinha uma vida muito complicada. E, pronto, peço desculpa, mas isto. Estás à vontade. Mas pronto. E então, pronto, efetivamente, foi através de uma associação, porque a minha médica na altura, como eu estava com dúvidas, tinha que ser operada, olha, vamos dar o contacto de uma pessoa. E pronto, e ela aceitou, e eu falei com ela, e foi uma pessoa para mim que foi um grande exemplo neste. Claro, só surgiu em 2020, eu queria gostava que ela tivesse surgido no início, por isso quando eu digo isto às pessoas recém-diagnosticadas é procurem mesmo logo ter uma associação e pessoas de referência para vocês criarem uma relação, mas não seja, porquê? Porque por muito que eu vá falar, ninguém à minha volta que não tem uma doença, ninguém vai perceber. Por muito que a minha mãe tenha estado cá este tempo todo ao meu lado e continua a estar, Uhum. nunca esteve na situação em que eu estou, portanto é difícil as pessoas perceberem, portanto esta ajuda de pessoas com os mesmos sintomas e com a mesma doença faz mesmo muita falta. Sara, agora, onde é que achas, se aconteceu alguma vez, onde é que achas que a espiritualidade te atrapalhou neste processo ou até te possa ter enganado? Um, eu acho que talvez ter acreditado demais, ou seja, ter pensado, ok, o universo hoje está à minha frente e vou ultrapassar e vou isto e vou aquilo, se calhar em certos momentos eu devia ter parado um bocadinho mais e ter-me questionado se calhar sobre outras coisas, mas eu pensei, não, isto é aqui porque há alguma coisa, né? E fui incessantemente procurar o porquê, mas se calhar devia ter parado um bocadinho mais para pensar e viver mais aquele momento e não ter saltado etapas e fases Exato. dessa compreensão e dessa aceitação. Mas não é que eu acho que tenha-me enganado, mas se calhar levou-me a induzir, ok, vamos saltar muito para a frente e vamos seguir nesta direção. Hoje em dia já fiz esse trabalho, portanto já está mais do que esse engano Uhum. comatado. Engano que não é engano, não é? Exato. Às vezes a espiritualidade pode servir para isso mesmo, também para um bocadinho para contribuir para a negação, não é? Ou seja, Não, isto vai passar e eu vou curar-me ou isto ou aquilo, quando a espiritualidade não é milagres, não é isso que claro, não, e é o que eu costumo dizer, porque assim, uma coisa é aquilo que nos dizem e que nós fazemos, não é? E que o Tiago, tu, se calhar, com os teus clientes, é o que diz, está certo, é isto, mas amanhã se houver uma outra questão, que é a tal questão do livre-arbítrio, tudo Uhum. pode mudar, nada é aquilo, portanto, nós temos que efetivamente saber, tipo, analisar aquilo que nos está a ir para a frente, não é? Exatamente, sabermos analisar. Excelente, Sara. Se não te importas, vamos terminar com 3 perguntas rápidas. Eu gostei muito de Sim, falar contigo. Estas 3 perguntas são iguais a todos os convidados e eu gostava que respondesses rapidamente e de acordo com a tua intuição, aquilo que te vier à cabeça. Alguma delas já terás respondido. Tens alguns hábitos ou rituais que te ajudem a lidar com o stress e a ansiedade e dos quais não prescindes por nada deste mundo? pronto. Muitos deles é de vez em quando fazer meditação, deitar-me a descansar e às vezes pegar no carro e ir só porque eu adoro conduzir e é tipo com música super alta no carro e vamos para esquecer os problemas todos. Esse é um muito bom também. E em que é que de antes acreditavas com toda a fé, e era uma fé inabalável e ninguém te podia dizer o contrário, e hoje já não acreditas? Que efetivamente a pessoas boas nunca acontece nada, porque se há alguma coisa que a vida tem mostrado é que os bons vão todos à frente, não é? Pronto, nós estamos cá, isto até parece mal dizer, mas efetivamente que não é porque, ou seja, praticar sempre o bem, claro que sim, mas nós estamos cá todos, nós somos exatamente a mesma coisa, somos todos, ninguém é imortal, portanto, efetivamente temos todos que estar bem connosco próprios e ajudar uns aos outros, porque ninguém é mais que ninguém aqui dentro. Uhum. Por último, se quiseres recomendar um livro, uma série, um canal de YouTube, o que é que seja, algo que te ajude e que tu sintas que possa ser útil a outras pessoas. No seguimento daquilo que eu estava a dizer, sigo uma pessoa no Instagram, que ele é um monge budista que se chama Jay Shetty, e eu li um livro dele que se chamava, em inglês, é Eight Rules of Love, mas basicamente é 8 formas de amor. Eu acho que efetivamente é um livro e uma mensagem que muitas pessoas deviam ler e mesmo ouvir podcasts, que ele também tem podcasts, porque é importante, porque a maior parte das pessoas dizem que o amor tem a ver só com relações amorosas e casamentos, não tem, porque efetivamente se nós não tivermos
o primeiro amor de todos é amor próprio, não é? E, portanto, se nós gostarmos de nós, vamos conseguir dar-nos melhor com toda a gente. E por isso, o amor para mim é o que rege o mundo, não é? Pronto, e a bondade, e estamos todos a ajudar uns para os outros. Portanto, eu acho que, efetivamente, recomendo muito esse livro e esse autor, e acho que toda a gente devia, pelo menos, ler um livro desses na sua vida, porque acho que passa uma mensagem muito, muito positiva. Nós vamos deixar o link para o livro e para a página do Instagram depois nos comentários do podcast, isso tudo, se alguém quiser depois ver. Obrigado, Sara. Gostei muito, muito, muito de falar contigo uma vez mais. Acho que o teu testemunho vai ser muito importante para muita gente. Acredito que sim Obrigada, também. Tiago. Sara, Obrigada pelo convite e espero que sim. E cá estaremos para tudo aquilo que for preciso. Temos que ser uns para os outros. exatamente. Muito obrigado também a todos os que estão desse lado. Se gostaram deste episódio, digam algo nos comentários. Se tiverem dúvidas sobre o que foi falado aqui, perguntem nos comentários, nós vamos tentar responder. Partilhem este episódio com quem acharem que possa fazer sentido ouvir estas palavras. Não se esqueçam de gostar, subscrever, essas coisas todas para não perderem os próximos episódios. Encontramos-nos na próxima semana, onde vamos falar sobre cuidados de pediatria, especialmente nos muitos benefícios da fisioterapia em bebés. Eu nem sequer sabia que se podia fazer tanta fisioterapia em bebés. Mas será muito interessante perceber quais são os benefícios, com uma profissional muito experiente também. Será para a semana. Muito obrigado e bem-ajam. Obrigado, Sara, uma vez mais. Obrigada, Tiago. Obrigado.